Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante e a gente vai usar a Bíblia muito no vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje é principalmente baseado na Bíblia e a gente vai falar sobre o livre-arbítrio, entre aspas, né? Que é igual à anomia. E vocês vão descobrir mais pra frente, vocês vão entender o que é a anomia. E isso está associado com o livre-arbítrio que a gente acha que a gente tem, certo? No meu ponto de vista, a gente tem algum arbítrio, mas ele não é 100% livre. Eu falei isso nos vídeos que eu fiz sobre predestinação. Tem uma playlist aqui no canal sobre predestinação. Vamos entender isso melhor, vamos lá. Então, vamos lá. A lei do amor, entre aspas, né, que entre parênteses é a falsa graça, é a lei da anomia. O que é a anomia? A anomia é aquele liberalismo total, onde você não tem leis, não tem normas, regras, nada disso, percebe? Então, é como se fosse isso aqui, ó. Fazes o que tu queres, certo? Não a lei, que é a lei do Aleister Crowley, né? Isso aqui é o lema do satanista, ou seja, faça o que tu queres que há tudo de ser da lei. Eu comentei isso nos vídeos que eu fiz sobre as 18 mentiras e enganos da nova era, certo? Tem uma playlist aqui no canal também sobre essa série. Então, você é livre para fazer o que quiser. Você tem livre-arbítrio, né, entre aspas, para fazer como bem quiser. Afinal, nós não somos robôs, certo? Ou seja, isso aqui é o pensamento dos novaeristas, pensamento dos ocultistas, esotéricos, pensamento desse pessoal aí que gosta de um mundo mais liberal, vamos dizer assim, e as leis do Criador são vistas como coisas o quê? Coisas nefastas, é visto como coisas absurdas. As leis do Criador é visto como o quê? Como algo ultrapassado. É algo do mundo antigo, é algo antiquado. O mundo moderno mudou, nós estamos evoluindo, então agora a gente quer um mundo liberal, percebe? Esse é o pensamento dos novaeristas. Então vamos lá, vamos vendo umas coisas aqui. Então, pessoal, a gente tem que começar a ficar esperto e observar as coisas com mais atenção, percebe? Então, fato é que quem não vive na lei do Criador verdadeiro, certo? Vive na lei do mundo, isso é óbvio. Quem não segue a Torá, quem não segue as leis do Criador, as leis bíblicas, as leis perfeitas que o Criador deu, vive na lei do mundo, que é na lei do diabo, né? Então, a estes o Salvador dirá: apartai-vos de mim, vós que viveis na anomia. Ou seja, a anomia é o que? Falta de lei. É um mundo sem lei, um mundo 100% liberal, um mundo que o pessoal da esquerda ama, certo? Mas a gente não deve seguir esse pessoal maluco, a gente deve seguir o lado contrário do rebanho, certo? Então, a gente vive nesse mundo onde as leis do Criador são vistas como o quê? São vistas como absurdos, são coisas absurdas, coisas antiquadas, são coisas ultrapassadas. Portanto, ninguém segue. Todo mundo segue a lei do governo, todo mundo segue uma agenda específica, mas as leis do Criador, não, ninguém quer seguir, percebe? Pois bem, então o mundo está sofrendo. O mundo basicamente está passando pelo que merece, percebe? Pois bem. Bom, então o que acontece? Na Bíblia você não tem vestígios de 100% de livre-arbítrio, que nós, seres humanos, tenhamos 100% de livre-arbítrio. Veja bem, nós temos arbítrio, a gente tem um certo arbítrio, certo? Mas ele não é livre, certo? Ele não é livre 100%. E a gente já viu isso nos vídeos que eu fiz sobre predestinação, certo? Porque, vamos supor, você consegue usar o seu livre-arbítrio para escolher não pecar? Não, né? Ou seja, ou você é escravo do pecado, ou você é servo do Messias. E quando você é servo do Messias, você vai sentir nojo, repúdia. Você vai sentir repúdia do pecado, certo? Você vai sentir nojo, vai querer ficar longe. Então, se você não é um servo do Messias, que recusa e evita o máximo o pecado, se você não é servo do Messias, automaticamente você é o quê? Escravo do pecado, certo? Por não crermos no livre-arbítrio ensinado pelos ocultistas, estamos sendo acusados de malignos, entre aspas, que é o que confirma as palavras do Messias, quando ele disse. Então, vamos pegar Mateus, capítulo 10, versículos 26 e 27, o mesmo disse, o Messias aqui dizendo: entretanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, certo? E o que se vos diz ao ouvido,
proclamai-o do alto dos telhados, certo? Então ele está sendo muito bem claro aqui. Então, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao seu servo ser como o seu senhor, certo? Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, no caso maligno, quanto mais os membros da sua família. Vocês estão percebendo agora a gravidade do negócio? Pois bem, vai vendo e a gente vai ver mais coisas, certo? E a gente vai ver onde tudo isso aqui vai chegar no final. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele já alertava sobre isso. E como a gente fica sabendo disso? Bom, a gente sabe disso pela escritura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Vamos pegar aqui e vamos ler. Na realidade, o mistério da iniquidade, em outras traduções aqui está, o mistério da anomia, né, já está em ação, já está operando, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, certo? A quem o Messias Yahushua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ou seja, então quem que ele vai destruir? Sim, ele vai destruir principalmente os que são adeptos à anomia, que é viver nessa prática, viver nessa vida, nesse mundo sem lei, ignorando 100% e jogando na lata do lixo praticamente as leis do Criador, certo? Por quê? Porque o pessoal é profano, infelizmente o pessoal é ímpio, certo? O pessoal já tem o destino deles traçados desde a fundação do mundo, percebe? E eu já falei isso profundamente nos vídeos que eu fiz sobre o que? Predestinação, que é um assunto também importante, certo? Tudo culmina, tudo tem uma cadeia de raciocínio lógica, percebem agora? Bom, então vamos lá. Então, para bom entendedor, né, pingo é letra. Vejam a importância de se entender perspectivas. Vamos tentar entender algumas perspectivas e vamos ver o que isso quer dizer. Bom, ser fariseu não é sinônimo de ser judaizante, né, entre aspas. Mas ser fariseu é ser hipócrita. O Messias foi bem claro, né, quando ele falou sobre isso, quando ele disse, né, e está em Lucas capítulo 12, versículo 1. Então o próprio Messias aqui está dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, percebem? Bom, daí vem a pergunta, e como eles eram hipócritas, né? Os fariseus, né? Os iníquos, né? O pessoal que praticava a anomia, como eles eram hipócritas? Bom, primeiro, eles honram ao Criador com a boca, né? Eles honravam o Criador com a boca, mas o coração deles era mau. Eles também agiam com parcialidade, né? Apoiando ímpios, se os mesmos, né? Se estes concordam com suas obras e ensinos, percebem? E o pior, eles acusavam os eleitos de fazerem a obra do Ra-Satã, do adversário, e dizem que eles deveriam ser mortos. Ou seja, se nós aqui que acreditamos no Criador, né, temos fé no Criador, temos fé no Messias, dá um exemplo, se nós aqui seguimos as leis do Criador, se a gente segue os testemunhos do Messias também ao mesmo tempo, se a gente fala o nome verdadeiro, se a gente guarda o Shabat, certo? Ou seja, se a gente faz tudo que é contra a lei desses hipócritas, desses fariseus, eles vão querer, automaticamente querer o quê? Eles vão dizer isso aqui, exatamente isso aqui, eles vão dizer que nós deveríamos ser mortos, eles vão fazer de tudo para que a gente seja martirizado, vão fazer de tudo para nos caçar, como eles fizeram com os profetas no passado e como eles fizeram com todos os outros eleitos que faziam parte da igreja, que faziam parte do corpo do Messias, porque o Messias é a cabeça, percebe? Pois bem, então essa é a característica principal do fariseu. Então, o mesmo espírito que operou nos falsos profetas, nos fariseus e na época da Inquisição, opera agora, é o mesmo espírito maligno. A ira dos romanizados está tão grande que, se possível fora, açoitariam os eleitos e os queimariam em praça pública, no caso, todos nós aqui, certo? Pois bem, e é isso que a gente vai experimentar mais para frente também,
certo? E principalmente no Apocalipse, quando acontecer toda a baixaria que está para acontecer, quando o capeta se manifestar, né, o anticristo, e começar todo o reinado dele, todo o reinado maligno, percebe? E a gente tem que estar preparado para isso tudo. Bom, vamos pegar aqui na Bíblia 2 versículos importantes, certo? Vamos pegar primeiro Mateus capítulo 12, versículo 34, que diz: raça de víboras, aqui é o Messias dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio, certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração, ele está querendo dizer aqui. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas, percebe? Ou seja, o que a gente vê no mundo? O que a gente mais vê no mundo hoje em dia é o que? Rivalidade, é divisão, certo? Promovido pelo próprio sistema, ou então gerado pela inveja das próprias pessoas. Muitas das vezes as pessoas sentem inveja umas pelas outras, sentem inveja uma das outras. Então, tudo isso culmina para um cenário negativo, culmina para acontecer esse tipo de coisa aqui, atitudes maléficas, exatamente como está escrito aqui na Escritura. Mas o pessoal vai dar bola para isso aqui, o pessoal dá bola, o pessoal liga, o pessoal nem liga. Tipo assim, para eles a Bíblia é o que? É um conto de fada, é uma Bíblia. Infelizmente a humanidade chegou nesse nível, mas as pessoas deveriam ler a Bíblia, porque é o manual da vida, percebe? É muito mais importante do que ler um manual de um carro, ou ler um manual de um produto eletrodoméstico, ou sei lá, ler o manual de outra coisa, percebe? Então vamos pegar aqui 2 Coríntios capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Então diz o seguinte: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos do Messias. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? O inimigo. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. O que o mundo está passando hoje? Ou seja, leis comunistas sendo impostas no mundo todo. As pessoas não querem saber do Criador, as pessoas não querem saber da Bíblia, não querem saber de seguir as leis bíblicas. Vocês acham que o mundo vai para um caminho bom? Vamos lá, pessoal, vamos pensar, vamos botar a máquina para funcionar. Será que o mundo que rejeita as leis do Criador vai passar por um mundo, vai ter um mundo bom? Será que as coisas vão melhorar? Será que a situação vai melhorar com as pessoas tendo essa mentalidade, com o mundo todo desprezando totalmente as leis do Criador? Será que a tendência é o mundo ir para um caminho bom ou o oposto? O que a gente está vendo hoje? Pois é, vai pensando aí, vai vendo. Bom, eu sei que muitas pessoas podem achar chato ler a Bíblia, mas a verdade está lá, certo? A verdade, unicamente a verdade, está na Bíblia, certo? Ou seja, muitas pessoas estão querendo procurar a verdade em todos os lugares errados. Então a própria Bíblia aqui está dizendo que o fim dessas pessoas serão de acordo com as suas ações. Então o mundo está passando pelo que está passando hoje, justamente pela ganância, pela desobediência, principalmente iniquidade das pessoas. Então abram os olhos, não sejam cegos, aprendam a identificar a árvore por seus frutos. A árvore boa não dá maus frutos. Vigiai quanto aos neo-inquisitores dessa geração, certo? Pois eles, pela sua própria conduta, eles testificam que são filhos dos que matavam os profetas. Então, o juiz está às portas. Bom, tudo que eu falei aqui é baseado na Bíblia, certo? Procurem a verdade apenas na Bíblia, certo? Ninguém aqui tem que confiar 100% em ninguém, nem em mim, certo? Nem em mim vocês têm que confiar 100%. Então, como eu falei, a verdade está na Bíblia, certo? Você gostando ou não, certo? Goste ou não, ou seja, você se sentindo incomodado ou não, a verdade está lá, certo? Ou seja, é muito por conta das pessoas não lerem a Bíblia que muitas das vezes as pessoas se dão mal, certo? Nas coisas, ou as coisas começam a dar errado. Para refletir um pouco, para o que você está fazendo, para refletir e ver se tudo isso não faz sentido.
A Bíblia sempre se mostra estar certa. Em qualquer cenário possível desse mundo, a Bíblia sempre mostra estar certo. E pelo contrário, as pessoas, em vez de seguir a Bíblia, elas preferem seguir a ciência. E a gente já viu o tanto de cagada que a ciência já fez nesse mundo, certo? Mas enfim, espero que todos tenham entendido, espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Muito obrigado a todos pela paciência, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.